Mais uma live para a honra e glória de Deus. Lendo a Bíblia durante 40 minutos para fazermos a leitura integral. Nós somos protestantes, nós cremos que Deus fala única e exclusivamente por intermédio da sua palavra, de maneira inerrante. A palavra autoritativa de Deus emana das Sagradas Escrituras. Nós temos vivido um tempo em que muitos arrogam escutar a voz de Deus e vivem vidas que são completamente discrepantes do que as Sagradas Escrituras apontam. Nós estamos aqui reivindicando a supremacia das Escrituras e a soberania de Deus. Reivindicando não no sentido de que nós possamos fazer algo, mas simplesmente proclamando e reivindicando para nossas próprias vidas aquilo que é o princípio que rege. Assim como o corpo depende do oxigênio, o espírito depende dessa palavra para que possa sobreviver. Que você possa assumir este compromisso de leitura anual da Bíblia, não só esse ano, mas todos os anos da sua vida, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Porque sem o conhecimento da palavra o povo perece e caminhamos a passos largos rumo à destruição. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em mais essa manhã. Essa é a minha oração que eu faço em nome de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Redentor. Bom dia a todos. Vamos então para mais um dia, que possamos continuar avançando nas Sagradas Escrituras, fazendo aquilo que deve ser feito, lendo as Sagradas Escrituras de maneira organizada e reverente. Hoje é o dia 473, live de número 72 do ano, onde nós estamos já no capítulo 3 de Sofonias. Vamos à leitura das Sagradas Escrituras. Que aflição espera Jerusalém, cidade rebelde e impura, cheia de violência e opressão. Ninguém pode lhe dizer coisa alguma. Ela recusa toda a correção, não confia no Senhor, nem se aproxima de seu Deus. Seus líderes são como leões que rugem, caçando suas vítimas. Seus juízes são como os lobos, ao cair da noite, que não deixam vestígios de suas presas ao amanhecer. Seus profetas são mentirosos, arrogantes, que buscam os próprios interesses. Seus sacerdotes profanam o templo, ao transgredir a lei de Deus. Mas o Senhor ainda está na cidade e não pratica o mal. Cada dia ele faz justiça e nunca falha. Os perversos, porém, não se envergonham. Exterminei as nações, destruí suas torres, suas ruas ficaram desertas, suas cidades são ruínas caladas. Não há sobreviventes, nenhum sequer. Pensei, agora eles me temerão. Certamente ouvirão minha advertência. Então não precisarei feri-los outra vez, nem destruir suas casas, mas eles continuam a se levantar cedo para praticar todo tipo de maldade. Portanto, sejam pacientes, diz o Senhor, pois em breve me levantarei para acusar essas nações. Resolvi juntar os reinos da terra e derramar sobre eles minha ira ardente. Toda a terra será consumida pelo fogo de meu zelo. Então purificarei os lábios dos povos, para que possam se reunir e adorar ao Senhor. Meu povo dispersado, que vive além dos rios da Etiópia, virá para apresentar suas ofertas. Naquele dia vocês não precisarão se envergonhar, pois já não serão rebeldes contra mim. Removerei de seu meio os orgulhosos, não haverá mais arrogância em meu santo monte. Só restarão pobres e humildes, pois eles confiam no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, não mentirão, nem enganarão uns aos outros. Comerão e dormirão em segurança, e não haverá quem os atemorize. Cante, ó filha de Sião, grite bem alto, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó preciosa Jerusalém, pois o Senhor removerá as acusações contra você e dispersará os exércitos de seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, estará em seu meio, e você nunca mais temerá a calamidade. Naquele dia se anunciará em Jerusalém: anime-se, ó Sião, não tenha medo, pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso, ele se agradará de vocês com exultação, e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Juntarei os que choram
por não participarem das festas sagradas. Nunca mais serão envergonhados. Tratarei severamente todos que os oprimiam. Salvarei os fracos e indefesos. Aos que antes foram exilados, darei reconhecimento e honra, nas terras em que sofreram humilhação. Naquele dia reunirei vocês e os trarei para casa. Eu lhes darei honra e reconhecimento entre todas as nações da terra. Eu os restaurarei diante dos olhos delas. Eu, o Senhor, falei. Ageu, capítulo 1. Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu. Ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por que você vive em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora suba as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxe esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que o céu se retém ao orvalho e a terra não produz colheita. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeuzadak, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeuzadak, e eu todo o remanescente do povo começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dário. 2. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadak, e ao remanescente do povo: algum de vocês se lembra desse templo em sua antiga glória? Como lhe parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante, mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Josadak. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra e os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar estabelecerei a paz, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Em 18 de dezembro do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor enviou esta mensagem ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte ao sacerdote sobre a lei. Se alguém levar em sua roupa a carne consagrada no sacrifício, e se por acaso a roupa tocar num pão, no ensopado, em vinho, em azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado. Não, responderam os sacerdotes. Em seguida Ageu perguntou: se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar um cadáver e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado. Sim, responderam os sacerdotes. Então Ageu disse: é o que acontece com este povo e com esta nação, diz o Senhor. Tudo o que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Vejam o que está acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas de prensa de uvas, tiraram apenas 20. Enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo que vocês trabalham para produzir. E, no entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Pense nesse 18 de dezembro o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor.
Sim, pense bem, eu lhes faço uma promessa agora, enquanto a semente ainda está no celeiro, e suas videiras, figueiras, romãzeiras, oliveiras ainda não deram frutos, mas de hoje em diante eu os abençoarei. Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra e seus condutores. Os cavalos cairão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo, Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Zacarias, capítulo 1. Em novembro do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor deu esta mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Eu, o Senhor, fiquei extremamente irado com seus antepassados, portanto digo ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, volte para mim, eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados que não quiseram ouvir, nem deram atenção quando os antigos profetas lhe disseram. Assim diz o Senhor dos Exércitos, deixe seus caminhos maus e abandone suas práticas perversas. Onde estão agora seus antepassados? Morreram há muito tempo, assim como os profetas. Mas tudo que eu disse e ordenei por meio de seus servos e profetas aconteceu a seus antepassados. Por isso, eles se arrependeram e disseram, recebemos do Senhor dos Exércitos o que merecíamos, ele fez o que havia prometido. 3 meses depois, do dia 15 de fevereiro, o Senhor deu outra mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Numa visão durante a noite, vi um homem montado num cavalo vermelho, parado entre algumas murtas no desfiladeiro. Atrás dele havia cavaleiros montados em cavalos vermelhos, marrons e brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que significam esses cavalos? Eu lhe mostrarei, o anjo respondeu. O cavaleiro que estava entre as murtas explicou, eles são aqueles que o Senhor enviou para percorrer a terra. Então os outros cavaleiros disseram ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, percorremos toda a terra e ela está em paz. Quando o anjo do Senhor ouviu, disse, o Senhor dos Exércitos jura, durante esses 70 anos tens estado irado com Jerusalém e a cidade de Judá. Quanto tempo levará para voltares a ter compaixão delas? E o anjo que falava comigo, o Senhor respondeu com palavras boas e consoladoras. Então o anjo me disse, proclama essa mensagem, assim do Senhor dos Exércitos, tenho um grande zelo por Jerusalém e o Monte Sião. Mas estou extremamente irado com as outras nações que agora vivem tranquilas. Eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas as nações fizeram que ele sofresse muito. Portanto, assim diz o Senhor, voltei a mostrar compaixão por Jerusalém. Meu templo será reconstruído do Senhor dos Exércitos e serão tiradas as medidas para a reconstrução de Jerusalém. Diga também, assim diz o Senhor dos Exércitos, a cidade de Israel voltará a transbordar prosperidade, o Senhor voltará com a assolar Sião e escolherá Jerusalém para si. Então levantei os olhos e vi 4 chifres de animais. O que significa esses chifres? Perguntei ao anjo que falava comigo. Ele respondeu, esses chifres representam as nações que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Então o Senhor me mostrou 4 ferreiros. O que esses homens vieram fazer? Perguntei. O anjo respondeu, os 4 chifres são as nações que dispersaram e humilharam Judá. Agora os ferreiros vieram para aterrorizar, derrubar e destruir essas nações. Capítulo 2. Quando levantei os olhos outra vez, vi um homem segurando uma corda de medir. Onde você vai? Perguntei. Ele respondeu, vou medir Jerusalém para saber sua largura e seu comprimento. Então o anjo que estava comigo foi se encontrar com outro anjo que vinha de sua direção. O outro anjo disse, corre e diga àquele jovem, um dia Jerusalém ficará tão cheio de pessoas e animais que não haverá muros na cidade, pois não caberão todos dentro dela. Então eu mesmo serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém para protegê-lo. Eu, Senhor, serei a glória do meio do povo. O Senhor diz, saiam, fujam da Babilônia na terra do norte, pois eu espalharei os 4 ventos, saia o povo de Sião exilado na Babilônia. Depois de um período de glória, o Senhor dos Exércitos me enviou contra as nações que saquearam vocês e disse, quem lhes faz mal? Faz mal a menina dos meus olhos. Levantarei minha mão para esmagar essas nações e seus próprios escravos as saquearão. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. O Senhor diz, cantem e alegre-se, ó bela Sião, pois vem habitar em seu meio. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor, e elas também serão meu povo. Habitarei em seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. A terra de Judá será propriedade do Senhor, a terra santa, mais uma vez, ele escolherá Jerusalém para ser sua cidade. Cale-se diante do Senhor toda a humanidade, pois ele se levanta de sua santa habitação. Capítulo 3. Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali ao lado direito do anjo e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás, eu, o Senhor, rejeito as suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor escolheu Jerusalém
o repreende. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuou em pé diante do anjo, e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: tirem as roupas imundas dele. E voltando para Josué, disse: veja, removi seus pecados, agora lhe dou roupa de festa. Eu disse: também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. Eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e vestiram com as roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, receberá autoridade sobre o meu templo e seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. Ouça o sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes. Vocês são símbolos de coisas futuras. Em breve trarei meu servo o renovo. Agora olhem para a pedra que coloquei diante de Josué, uma única pedra com 7 faces. Gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e em um só dia removerei os pecados dessa terra. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo de sua videira e de sua figueira. Capítulo 4. Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu tivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, um de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo: o que é isto, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça. Depois recebeu outra mensagem do Senhor: Zorobabel lançou o alicerce deste templo, e ele completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: o que são as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro, e o que são 2 ramos de oliveira que derramam azeite dourado por 2 tubos de ouro? Você não sabe? Ele perguntou. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: eles representam 2 ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra. 5. Levantei os olhos novamente e vi um rolo que voava. O que você vê? Perguntou o anjo. Vejo um rolo voando, respondi. Parece ter uns 9 metros de comprimento e a metade disso de largura. Em seguida me disse: esse rolo está a maldição que sai para toda a terra. Uma maldição do rolo diz que ladrões serão expulsos da terra, e outra maldição diz que os que juram falsamente serão expulsos da terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: envio esta maldição à casa de todo ladrão e à casa de todo que jura falsamente pelo meu nome. E minha maldição permanecerá na casa e destruirá completamente até sua madeira e suas pedras. Então o anjo falava comigo e se adiantou e disse: levante os olhos e veja o que está vindo. O que é? Perguntei. Ele respondeu: é um cesto para medir cereais, está cheio de pecado de todos que habitam a terra. Então a tampa de chumbo de cesto foi levantada e dentro dele havia uma mulher sentada. O anjo disse: mulher se chama perversidade, e empurrou de volta para dentro do cesto e fechou a tampa. Em seguida levantei os olhos e vi 2 mulheres voando em nossa direção, planando no vento. Suas asas pareciam asas de cegonha, e elas pegaram o cesto e carregaram pelos ares. Para onde estão levando o cesto? Perguntei ao anjo. Ele respondeu: para a terra da Babilônia, onde construirão um templo para ele. Quando o templo estiver pronto, colocarão o cesto ali em seu pedestal. Capítulo 6. Então levantei os olhos novamente e vi 4 carros de guerra que saíam de entre 2 montes de bronze. Cavalos vermelhos puxavam o primeiro carro, cavalos pretos puxavam o segundo, cavalos brancos puxavam o terceiro, e cavalos malhados e fortes puxavam o quarto. O que significam esses cavalos, meu senhor? Perguntei ao anjo que falava comigo. O anjo respondeu: eles são os 4 espíritos do céu que estão diante do Senhor de toda a terra. Saem para fazer o trabalho dele. O carro de guerra com cavalos pretos vai para o norte, o carro de guerra com cavalos brancos vai para o oeste, o carro de guerra com cavalos malhados vai para o sul. Os cavalos fortes estavam impacientes para sair e percorrer a terra. Então o Senhor disse: vão e percorram a terra. Eles partiram de imediato. Em seguida o Senhor me chamou e disse: veja os que foram para o norte e deram descanso ao meu espírito ali na terra do norte. Então recebi outra mensagem do Senhor: Eudai, Tobias e Gedaías trarão um presente de prata e de ouro dos judeus exilados à Babilônia. Assim que chegarem, vá ao encontro deles na casa de Josias, filho de Sofonias. Aceite os presentes e faça uma coroa usando ouro e prata. Depois coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Diga-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem chamado Renovo. Ele brotará de seu lugar e construirá o templo do Senhor. Sim, ele construirá o templo do Senhor e não receberá a honra devida, e de seu trono governará como rei.
de seu trono também servirá como sacerdote, e haverá harmonia perfeita entre duas funções. A coroa será um memorial do templo do Senhor para honrar aqueles que ofereceram a Eudai, Tobias, Jedaías, Josias, filho de Sofonias. Pessoas virão de terras distantes para reconstruir o templo do Senhor. Quando isso acontecer, vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Tudo isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente às ordens do Senhor, seu Deus. Capítulo 7. Em 7 de dezembro do 4º ano do reinado de Dário, o Senhor deu outra mensagem a Zacarias. O povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem-Meleque e seus homens para buscar o favor do Senhor e para perguntar aos profetas e aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos: devemos continuar a lamentar e jejuar no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Em resposta, o Senhor dos Exércitos me deu esta mensagem: diga a todo o seu povo e a seus sacerdotes: durante esses 70 anos de exílio, vocês jejuaram e lamentaram no 5º e no 7º mês, mas foi de fato para mim que jejuaram. E mesmo agora não comem e bebem apenas para agradar a si mesmo. Não é esta mensagem que o Senhor proclamou por meio dos profetas no passado, quando Jerusalém e a cidade de Judá estavam cheias de gente, quando haviam muitos habitantes de Negueb e das colinas do sul? Então Zacarias recebeu esta mensagem do Senhor: assim do Senhor dos Exércitos: julguem com justiça e mostrem compaixão e bondade uns pelos outros. Não oprimam as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres, e não tramem o mal uns contra os outros. Seus antepassados não quiseram ouvir essa mensagem. Rebeldia, deram as costas e taparam os ouvidos para não escutar. Tornaram o coração duro como pedra para não ouvir as instruções nem as mensagens que o Senhor dos Exércitos lhe enviou por seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos ficou tão irado com eles, porque não quiseram ouvir quando eu os chamei, e não os ouvi quando eles me chamaram, diz o Senhor dos Exércitos. Como um vendaval eu espalhei entre as nações distantes que eles não conheciam. Sua terra ficou desolada, que ninguém sequer passava por ela. Transformaram sua terra agradável num deserto. 8. Então recebi outra mensagem do Senhor dos Exércitos: assim do Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme do monte Sião e sou consumido pelo zelo por ele. Assim diz o Senhor: voltarei para o monte Sião, habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade fiel. O monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim do Senhor dos Exércitos: homens, mulheres e idosos voltaram a caminhar apoiados em suas bengalas nas ruas de Jerusalém, se sentaram junto às praças, e as ruas das cidades ficaram cheias de meninos e meninas brincando. Assim do Senhor dos Exércitos: no momento isso pode lhe parecer impossível, ó remanescente do povo, mas acaso é impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos? Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem ter certeza que resgatarei meu povo dos lugares para onde foram levados no leste e oeste. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus fiel e justo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes e completem a tarefa. Desde que lançaram os alicerces do templo, o Senhor dos Exércitos, vocês têm ouvido que os profetas dizem a respeito de terminar a obra. Antes de iniciar os trabalhos do templo, não havia dinheiro para contratar pessoas ou pagar animais. Nenhum viajante estava seguro, pois havia inimigos por toda parte. Eu os havia incitado uns contra os outros. Agora, porém, não trarei mais o remanescente de meu povo como tratei no passado, o Senhor dos Exércitos, pois agora plantarão sementes em paz. As videiras ficarão carregadas de uva e a terra produzirá suas colheitas, e os céus derramarão o orvalho. Darei essas bênçãos como herança ao remanescente deste povo. Entre outras nações, Judá e Israel se tornarão símbolo de nação amaldiçoada, mas não será mais assim. Agora eu resgatarei e transformarei em bênção. Portanto, não tenham medo, sejam fortes e continuem a reconstruir o templo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: eu estava decidido a castigá-lo quando seus antepassados provocaram minha ira e não voltei atrás, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, porém, estou decidido a abençoar Jerusalém e o povo de Judá. Portanto, não tenham medo. Isso é o que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros. Em seus tribunais pronunciem sentenças justas que conduzam à paz. Não tramem o mal uns contra os outros. Não se agrade de fazer juramentos falsos. Odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Esta é outra mensagem que recebi do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns habituais que vocês têm observado no 4º mês, bem como no 5º, no 7º e no 10º mês, chegaram ao fim. Eles se tornaram festas de alegria e celebração do povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pessoas de nações e cidades de todo lugar virão a Jerusalém. Os habitantes de uma cidade dirão aos habitantes de outra: venham conosco a Jerusalém para pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos adorar o Senhor dos Exércitos, todo decidido a ir. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e pedir que ele os abençoe. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia, 10 homens de nações e línguas diferentes agarrarão as barras das vestes de um judeu e dirão: deixe que o acompanhemos, pois ouvimos dizer que o Senhor está com vocês. Capítulo 9. Essa é a sentença do Senhor contra a terra de Adraque, cidade de Damasco, pois os olhos da humanidade
incluindo os de todas as tribos de Israel, estão voltados para o Senhor. A destruição é garantida para Ramate, perto de Damasco, e para a cidade de Tiro e Sidom, embora sejam tão astutos, Tiro construiu fortaleza e tornou prata e ouro, tão comuns quanto o pó e a lama nas ruas. Mas o Senhor despojará Tiro de seus bens e lançará suas fortalezas no mar. A cidade será consumida pelo fogo, Ascalon verá a queda de Tiro e se encherá de medo. Gaza tremerá de pavor, e ao mesmo acontecerá a Ecrom, pois sua esperança será frustrada. O rei de Gaza será morto e Ascalon ficará deserto. Estrangeiros ocuparão as dotes, sim, acabarei com o orgulho dos filisteus, arrancarei de sua boca a carne com sangue, e de seus dentes tirarei os detestáveis sacrifícios. Então os filisteus que sobreviveram adorarão nosso Deus, e se tornarão uma nova família em Judá. Os filisteus de Ecrom se reunirão ao meu povo, como fizeram em outros tempos de os jebuseus. Guardarei meu templo, protegerei de exércitos invasores, nunca mais estrangeiros opressores invadirão a terra de meu povo, pois agora eu vigio de perto. Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumentinho cria de jumento. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos, destruirei as armas usadas na batalha, eu serei... E seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro, e do rio Eufrates até os confins da terra. Por causa da aliança que fiz com vocês, aliança selada com sangue, levarei seus prisioneiros da morte em um poço sem água. Voltem para a fortaleza, todos vocês prisioneiros que ainda têm esperança. Hoje mesmo proclamo que lhes darei o dobro do que perderam. Judá é meu arco, Israel minha flecha. Os filhos de Sião são minha espada, e como um guerreiro eu empunharei contra os gregos. O Senhor aparecerá sobre o seu povo, suas flechas sairão como relâmpago, o Senhor soberano tocará a trombeta, e atacará com um redemoinho vindo do sul. O Senhor dos exércitos protegerá, eles lançarão pedras contra seus inimigos e os derrotarão. Gritarão na batalha como se estivessem embriagados de vinho, ficarão cheios de sangue, como uma bacia coberta de sangue com os cantos do altar. Naquele dia o Senhor seu Deus salvará seu povo, como pastor salva suas ovelhas. Eles brilharão em sua terra, como joias numa coroa. Ah, como serão belos e maravilhosos. A fartura de trigo dará vigor aos rapazes, e o vinho novo fará florescer as moças. Peçam ao Senhor chuva na primavera, pois ela forma as nuvens de tempestade, e ele enviará aguaceiros, para que todos os campos se tornem pastos verdes. Os ídolos do lar dão conselhos inúteis, os adivinhadores só predizem mentiras, e os que interpretam sonhos proclamam falsidade que não trazem nenhuma consolação. Por isso meu povo anda sem rumo, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Minha ira arde contra seus pastores, eu castigarei esses líderes, pois o Senhor dos exércitos chegou para cuidar de Judá, seu rebanho. Ele tornará forte e glorioso como um majestoso cavalo na batalha. De Judá virão a pedra angular e a estaca da tenda, o arco para a batalha e todos os governantes. Serão como guerreiros poderosos na batalha que pisam os inimigos na lama sob seus pés. Pois o Senhor está com eles na luta e derrubarão até o cavaleiro do inimigo. Fortalecerei Judá e liberarei Israel, eu restaurarei porque tenho compaixão deles. Será como eu nunca os houvesse rejeitado, pois eu sou o Senhor seu Deus e eu ouvirei seus clamores. Os habitantes de Israel serão como guerreiros poderosos, seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho, seus filhos verão e se exultarão. Sim, seu coração se alegrará no Senhor. Quando assobiar, para eles virão até mim, pois eu os resgatei. Eles crescerão e se tornarão numerosos como antes. Embora eu os tenha espalhado entre as nações, ainda se lembrarão de mim nas terras distantes. Eles e seus filhos sobreviverão e voltarão para Israel. Eu os trarei de volta do Egito e os juntarei na Síria. Eu os estabelecerei outra vez em Gileade e no Líbano, até que não haja mais espaço para todos. Passarão pelo mar da aflição, pois as ondas do mar serão contidas e as águas do Nilo secarão. O orgulho da Síria será abatido e o domínio do Egito chegará ao fim. Por meu poder fortalecerei meu povo, e pela autoridade meu nome viverão. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 11. Abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore seus bosques de cedro. Chorem cipestres por todos os cedros caídos, até o mais majestoso tombaram. Chorem, carvalho de Baçã, pois os densos bosques foram derrubados. Ouçam o gemido dos pastores, pois os pastos verdes foram destruídos. Ouçam os leões fortes fugirem, pois as matas do vale do Jordão foram devastadas. Assim diz o Senhor meu Deus: vai e cuide do rebanho destinado para a matança. Os compradores abatem suas ovelhas sem remorso, e os vendedores dizem: louvado seja o Senhor, pois fiquei rico. Nem mesmo os pastores têm compaixão das ovelhas, da mesma forma não terei compaixão dos habitantes dessa terra, diz o Senhor. Eu os entregarei nas mãos uns dos outros, nas mãos de seu rei. Eles devastarão a terra e eu não os livrarei.
Portanto, cuide do rebanho destinado para a matança, o rebanho oprimido. Então peguei 2 varas de pastor e chamei, uma delas de favor e a outra de união. Num só mês acabei com seus 3 pastores. Contudo, perdi a paciência com as ovelhas, e elas também me odiaram. Então ele disse: não serei mais seu pastor. Não me importarei se morrerem ou se forem devoradas, e aquelas que restarem comam carne uma das outras. Em seguida peguei a vara chamada a favor e a quebrei no meio, para mostrar que havia cancelado a aliança que tinha feito com todas as nações. Assim acabou minha aliança com elas. O rebanho aflito me observava e entendeu que o Senhor falava por meio de minhas ações. Então ele lhes disse: se quiserem, paguem meu salário, mas se não quiserem, não me paguem. Eles me pagaram 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: lance isso ao oleiro. Esse preço fabuloso pelo qual me avaliaram. Peguei as 30 moedas de prata e lancei ao oleiro, no templo do Senhor. Depois peguei minha outra vara, a união, e quebrei ao meio, para mostrar que a união entre Judá e Israel havia se rompido. Então o Senhor me disse: volta e faça agora o papel do pastor inútil, para mostrar como entregarei essa nação a um pastor que não cuidará das ovelhas que estiverem morrendo, nem protegerá as pequenas, não curará as feridas, nem alimentará as saudáveis. Em vez disso, comerá as carnes das ovelhas mais gordas e arrancará seus cascos. Que aflição espera este pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cortará seu braço, atravessará seu olho direito, o braço ficará imprestável e o olho direito totalmente cego. Capítulo 12. Essa é a mensagem que o Senhor anunciou acerca do destino de Israel. Mensagem do Senhor que estendeu os céus, lançou os alicerces da terra e formou o espírito humano. Farei que Jerusalém seja como uma bebida que deixará as nações vizinhas cambaleando quando enviarem seus exércitos para cerca de Jerusalém e Judá. Naquele dia transformarei Jerusalém numa pedra pesada. Todas as nações se reunirão contra ela para tentar movê-la, mas só ferirão a si mesmo. Naquele dia, diz o Senhor, farei que todos os cavalos entrem em pânico e todos os cavaleiros enlouqueçam. Cuidarei do povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos de seus inimigos. E as famílias de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém encontraram forças no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia farei que as famílias de Judá sejam como uma chama que põe fogo no monte de lenha, ou como rocha acesa no meio de feixes de cereal. Eles incendiarão todas as nações vizinhas à direita e à esquerda, enquanto os habitantes de Jerusalém permanecerão em segurança. O Senhor dará vitória primeiro ao restante de Judá antes de Jerusalém, para que a honra dos habitantes de Jerusalém e da linhagem real de Davi não seja superior à honra do restante de Judá. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco entre eles será como o rei Davi, e os descendentes do rei serão como Deus, como o anjo do Senhor que vai diante deles. Pois naquele dia começarei a destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. Olharão para aquele que transpassarem, chorarão por ele, como quem chora a morte do filho único. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia o pranto em Jerusalém será como um grande pranto por Hadad, Rimon, do vale de Megido. Todo Israel chorará, cada família separadamente, os maridos longe das esposas. A família de Levi chorará separadamente, bem como a família de Natã, a família de Levi e a família de Simei. Cada uma das famílias sobreviventes de Judá chorará separadamente, os maridos longe das esposas. Capítulo 3. Naquele dia uma fonte será aberta para a linhagem de Davi e para os habitantes de Jerusalém, uma fonte para purificá-los de todos os seus pecados e impurezas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra a idolatria, de modo que até o nome dos ídolos será esquecido. Removerei da terra os falsos profetas e o espírito de impureza. Se alguém continuar a profetizar, seu próprio pai e sua própria mãe dirão: você deve morrer, pois profetizou mentiras em nome do Senhor. Enquanto ele estiver profetizando, seu pai e sua mãe o matarão. Naquele dia, as pessoas terão vergonha de dizer que têm o dom de profetizar. Ninguém vestirá roupas de profeta para enganar os outros. Dirá: não sou profeta, sou lavrador. Comecei a trabalhar no campo quando era menino. E se alguém perguntar: que feridos são esses em seu peito? Ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. Desperte a espada contra meu pastor, o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas serão dispersas, e eu me voltarei contra os cordeiros. 2/3 dos habitantes da terra serão feridos e morrerão, diz o Senhor. Mas restará 1/3 da terra, farei essa terça parte passar pelo fogo e o purificarei. Eu refinarei como se refina a prata, e purificarei como se purifica o ouro. Ela invocará meu nome, e eu lhe responderei, e direi: este é meu povo, e ela dirá: o Senhor é nosso Deus.
14. Fique atento, pois se aproxima o dia do Senhor, em que seus bens serão saqueados diante de vocês. Eu unirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio e o restante será deixado na cidade. Então o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como fez no passado. Naquele dia seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras e o leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, formando um vale muito amplo. De leste a oeste. Metade do monte se deslocará para o norte e metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale, pois ele se estenderá até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia as fontes de luz deixarão de brilhar, ainda assim sempre será o dia. Só o Senhor sabe como isso acontecerá. Não haverá dia nem noite, como sempre houve, pois mesmo à noite haverá claridade. Naquele dia fluirão de Jerusalém as águas que dão vida. Metade das águas correrá para o Mar Morto e metade para o Mediterrâneo. Fluirão continuamente, tanto no verão como no inverno. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente seu nome será adorado. Toda a terra, desde Geba ao norte de Judá até Rimon, ao sul de Jerusalém, se tornará como um grande planície. Jerusalém, contudo, ficará em seu lugar elevado e será habitado desde o portão de Benjamim até o local do portão antigo, e dali até o portão da esquina, e desde a torre de Hanael até as prensas de uvas do rei. Jerusalém, por fim, em segurança, ficará cheia de gente, e nunca mais será amaldiçoada nem destruída. O Senhor enviará uma praga contra todos os habitantes que guerrearam contra Jerusalém. Eles se transformarão em cadáveres ambulantes, com uma carne em decomposição. Seus olhos apodrecerão nas órbitas e a língua apodrecerá na boca. Naquele dia o Senhor os encherá de grande pânico e eles lutarão uns contra os outros com as próprias mãos. Judá também lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro e prata e de roupas. Esta mesma praga cairá sobre cavalos, mulas, camelos, jumentos e todos os outros animais dos acampamentos do inimigo. No final, os inimigos que sobreviverem à praga subirão a Jerusalém a cada ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa das cabanas. Se alguma nação não quiser ir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não receberá chuva. Se o povo do Egito não quiser ir à festa, o Senhor castigará com as mesmas pragas que enviará sobre as outras nações que se recusarem a ir. O Egito e outras nações serão castigados se não forem celebrar a festa das cabanas. Naquele dia até mesmo os sinos dos cavalos terão gravado essas palavras: Santa para o Senhor. E as panelas no templo do Senhor serão tão sagradas quanto as bacias usadas junto ao altar. Na verdade, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos que vierem oferecer sacrifícios poderão usar qualquer uma delas para cozinhá-las. E naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Capítulo 1 de Malaquias. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias. Eu sempre amei vocês, o Senhor, mas vocês perguntaram: de que maneira nos amou? O Senhor responde: foi dessa maneira. Amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú, e devastei sua região montanhosa. Transformei a propriedade de Esaú num deserto para chacais. O povo de Edom talvez diga: fomos arrasados, mas reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos, porém, declara: podem reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Seu país ficará conhecido como terra da maldade. Seu povo será chamado de povo contra o qual o Senhor está irado para sempre. Quando vocês virem destruição com os próprios olhos, dirão: a grandeza do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. O Senhor dos Exércitos, o sacerdote, o filho honra seu pai, o servo respeita seu senhor. Se sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos teu nome? Vocês desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. Vocês perguntam: de que maneira contaminamos sacrifícios? Vocês continuam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificar animais cegos? Não é errado oferecer animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito, se agradará de vocês, o Senhor dos Exércitos. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês, mas porque ele atenderia uma vez que apresenta esse tipo de oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo para que não se acendesse em vão o fogo no meu altar. Não me agrade de vocês, o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. Contudo, meu nome é honrado de manhã até a noite por pessoas de outras nações. Em todo o mundo oferecem incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois meu nome é grande entre as nações do Senhor dos Exércitos. Mas vocês, com suas ações, desonram meu
nome. Ao trazer alimentos desprezíveis, declaro que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor. Dizem, é difícil demais servir ao Senhor, e desprezam minhas ordens, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês trazem como oferta os animais roubados, aleijados e doentes. Acaso devo aceitar de suas mãos esse tipo de oferta, diz o Senhor? Maldito seja o trapaceiro que promete um carneiro forte de seu rebanho, mas depois sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, o diz o Senhor dos Exércitos, meu nome é temido entre as nações. Capítulo 2. Ouçam, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Escutem e decidam honrar meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, pois do contrário enviarei maldição sobre vocês. Amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que receberem. Na verdade, as amaldiçoei, pois vocês levaram a sério minha advertência. Não levaram a sério minha advertência. Castigarei seus descendentes, esfregarei seu rosto no esterco dos sacrifícios que vocês ofereceram em suas festas sagradas, lançarei no monte de esterco. Assim vocês saberão que enviei este mandamento para que minha aliança com os levitas continue, diz o Senhor dos Exércitos. O propósito da minha aliança com os levitas era dar vida e paz, foi o que lhes dei. Para isso era necessário que me temessem, e eles demonstraram grande temor por mim e reverência por meu nome. Transmitiram ao povo a verdade das leis que receberam de mim, não mentiram nem enganaram, andaram comigo, vivendo de modo pacífico e justo, desviaram muitos do pecado. As palavras do sacerdote devem guardar o conhecimento de Deus, e o povo deve buscar o sacerdote para receber instruções, pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês, sacerdotes, se desviaram dos caminhos de Deus. Suas instruções fizeram muitos caírem em pecado. Vocês quebraram a aliança que fiz com os levitas do Senhor dos Exércitos. Por isso fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não me obedeceram, não mostraram parcialidade na aplicação de minha lei. Não somos filhos do mesmo Pai, não somos todos criados pelo mesmo Deus, então por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança de nossos antepassados? Judá foi infiel, uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama e se casarem com mulheres que adoraram os deuses estrangeiros. Que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso, e que ainda assim apresente uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele não dá atenção às suas ofertas nem as aceita com prazer. E ainda pergunta, por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovem, mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos se casar. Acaso o Senhor não fez um só com sua esposa, em corpo e em espírito, você pertence a ele. E o que ele quer? Dessa união quer filhos dedicados a ele. Portanto, guarde seu coração, permaneça fiéis à esposa de sua mocidade. Pois eu odeio divórcio do Senhor, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Vocês cansaram o Senhor com suas palavras. De que maneira cansamos? Vocês perguntam. Vocês cansaram dizendo que todos que praticam mal são bons aos olhos do Senhor, e que ele se agrada deles. Também ao perguntar, onde está o Deus da justiça? Capítulo 3. Vejam, envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam certamente virá do Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata, queimará toda impureza, purificará os levitas e os refinará com ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Naquele dia eu julgarei vocês, não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário de seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, os que privam os estrangeiros de seus direitos, pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não seguiram. Agora volte-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado, Pergunta, em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem,
diz o Senhor dos Exércitos. Abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tanta bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois os protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Em todas as nações o chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria do Senhor dos Exércitos. Vocês falaram coisas terríveis contra mim, Senhor, mas vocês perguntam, o que falamos contra ti? Vocês disseram, de que adianta servir a Deus, de que vantagem temos em obedecer às suas ordens ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? De agora em diante chamaremos de abençoados os arrogantes, pois os que praticam maldade enriquecem, os que provocam a ira de Deus nenhum mal sofrem. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouvia e o que disseram. Na presença deles foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que temiam e sempre honrava seu nome. Então eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles como o pai tem compaixão do seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos, serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas, para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos, como se elas fossem pó sobre seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no Monte Sinai. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Até aqui. Dessa forma, terminamos o Antigo Testamento. Observe que na sua Bíblia tem uma página em branco. Esse período é o período interbíblico, chamado o silêncio de Deus de 400 anos, onde não havia mais a palavra do Senhor sendo proferida da mesma forma, até que viesse João Batista, do qual proclamaria a vinda do grande Messias, e depois nós vamos ver os apóstolos, onde nós poderemos contemplar agora essa saga, o nascimento, a vida, a morte e a promessa do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento nós vimos a promessa da vinda do Messias. No Novo Testamento nós podemos nos deparar com o nascimento, a morte, a ressurreição. E esperamos a segunda vinda. Essa é a mensagem do Evangelho. Terminamos maravilhosamente mais um dia. Agora estamos próximo ao fim. O Novo Testamento é muito rápido para ler, tá? Então, não se percam. Convidem mais pessoas para iniciar a leitura do Novo Testamento. Provavelmente em menos de 30 dias nós terminaremos essa leitura. Então convidem seus amigos, familiares. Coloque aí, venha ler o Novo Testamento conosco. 40 minutos por dia, 30 dias. Olha que convite agradável. 30 dias lendo a Bíblia, todos os dias com disciplina e constância. Beleza? Que o nome do Senhor seja louvado. Parabéns a todos que chegaram até aqui. Mais uma etapa concluída. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, hoje e eternamente. Um beijo no coração. Tamo junto. Até amanhã, se Deus assim permitir. Fui.